Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Tô aqui com meu pai. Manda um salve pra galera aí, pai. E aí, galera, beleza? Estamos aqui em Floripa, começando as despedidas pra gente voltar pra nossa casinha que tá lá no México. Coisa linda! Abraço, rapaziada! E mais um dia começando por aqui, meus amigos. Quanto tempo que a gente não troca uma ideia aqui no canal, quanto tempo que a gente não aparece por aqui. Que saudade de falar com vocês, que saudade de estar nesse lugar, com essa comunidade, com essas pessoas que nos fazem tão bem na vida. Já faz um mês que estamos aqui em Florianópolis, Santa Catarina, a nossa base no Brasil. Foi aqui que nós começamos a maior aventura das nossas vidas, já há 3 anos praticamente, que nós vivemos na estrada dentro de uma Kombi de 1986. Essa é a segunda vez que a gente vem ao Brasil e viemos aqui porque deixamos nossa Kombinha lá no México para dar uma reforma na lataria, para a gente levantar o teto e também para a gente, enquanto seres humanos, a gente vir aqui visitar nossa família, nossos pais, nossos primos, afilhados, sobrinhos, matar a saudade, que esse é um dos pontos aí mais dolorosos para quem vive na estrada, e é sempre bom conseguir voltar ao Brasil e conversar e ver e abraçar nossa família e nossos amigos. Só que temos notícias não tão boas para dar para vocês hoje. Oi, mas primeiro vamos começar pelas notícias boas. E a primeira delas é que agora nós temos microfone. Vocês reclamavam o tempo inteiro de que os nossos áudios não eram tão bons e que a nossa Kombi fazia muito ruído. Então agora nós temos um microfone para tentar resolver esse problema. Check! Chegaram várias coisas aqui em Floripa enquanto a gente estava aí na estrada. A gente quer mostrar para vocês pouco a pouco, mas primeira coisa que eu quero mostrar aqui, nossa placa de 100 mil seguidores que tem aqui em Floripa, guardado no caso dos pais da Ana, Vibe de 2 anos em Anderson. A próxima é de 1 milhão, por isso se inscrevam, que a gente tá quase chegando em 1 milhão, pra gente receber uma placa dourada e juntos a gente vê como é que essa placa dourada é. E a outra placa que tem aqui, vejam qual que é. Tcharam! Melhor do Brasil, Vibe de 2 em 2023. O prêmio do IBEST, ou do iBest, para quem fala inglês, de melhor do Brasil, júri acadêmico e top 3 do voto popular. Inclusive as votações do prêmio do IBEST, nós ficamos no top 3 por voto na vez passada e as votações estão abertas novamente. Vamos deixar o link na descrição do vídeo aí. Votem na gente para que nós consigamos novamente chegar ao topo da viagem do turismo no Brasil. Que felicidade, meus amigos. Esse prêmio aqui é nosso. Que coisa linda. E nós estamos muito felizes também porque agora temos uma nova empresa companheira de viagem do Vibe de 2, que é a Galápagos. E olha os casacos lindos que eles mandaram pra gente já. Eles mandaram várias peças, mas confesso que estou morrendo de amores pelos nossos novos casacos. A Galápagos aí, que é uma empresa catarinense, é uma marca nacional brasileira que tá vindo com produtos de muita qualidade e que, olha, dispensa comentários. Ficou massa, hein? Olha que linda essa casa, olha que bonita. E além das jaquetas, olha quanta coisa bonita que a Galápagos nos mandou. Pro Anderson, eles mandaram essa calça que é estilo cargo, que tá super na moda, é um tecido mais grosso, tipo um jeans. Pra mim, veio uma calça nesse estilo mais de fazer trilha, de fazer aventura, ficou linda. Também pro Anderson veio outra calça que ele tava querendo muito, uma calça assim, ó, que também é pra fazer trilha, pra fazer todos os tipos de aventura, e ela também é daquelas que vira uma bermuda, ó, tem um zíper aqui, então se der calor, você tira e fica de bermuda. Veio esse bonezinho aqui,
para nos proteger do sol do Caribe, que agora a gente retoma lá do Caribe. E também camisetas térmicas. Essas aqui são essas que têm proteção solar, uma para mim e uma para o Anderson. Então já nos protege do sol. Uma meia. Essas mochilas que são lindas, uma para mim e uma para o Anderson. Inclusive podem reparar como a minha mochila e o meu casaco estão combinando. Detalhe super especial. Veio também essa papete para o Anderson e olha o detalhe. Para colocar o pé no mundo. Achei super legal, super contextual com a gente. Na cor da manezinha, um amarelo lindo. Mandaram algumas... Olha que legal, achei muito legal esse copo deles aqui. Um preto e outro amarelo. Tá tudo nos tons da manezinha, hein? Amarelo e pretas. Olha aí, que lindos esses copos térmicos da Galápagos. Mandaram pra gente. Também mandaram aqui garrafinhas. Vejam. Tcharam, garrafinha roxa e outra preta. Olha que lindas garrafas. E é muito legal porque a Galápagos ela é uma empresa catarinense, uma empresa nacional, uma empresa brasileira e é muito massa e tem tudo a ver com o que a gente sempre falou. Nós viemos da ilha de Santa Catarina, de Florianópolis, com uma Kombi Manezinha, carregando nossa tradição, carregando as coisas que a gente entende de mundo, as coisas que a forma que a gente vê e a forma que a gente vive o mundo. E nós sempre fizemos colaborações e parcerias com empresas que fazem sentido com a nossa filosofia de mundo, com a nossa lógica de mundo. E por isso que a gente já recusou parceria com várias empresas que não faziam sentido pra gente, mas a Galápagos, quando apareceu e a gente trocou uma ideia com eles, a gente ficou apaixonado. E por isso, meus amigos, a partir de hoje, Galápagos está no nosso time no Vibe de 2 e o cupom Vibe de 2 dá 15% no site deles. Vão lá fazer algumas compras, comprar alguns materiais e até para também dar uma força pra gente mostrar a força da nossa comunidade para Galápagos. Hihi, coisa linda! Aí pronto, né? E a calça, né? Partiu, manezinha! Bem, amigos, nem sei se vou postar isso, mas vocês sempre nos perguntam como que é a saudade em relação à família. E hoje é uma noite anterior pra gente voltar pra nossa aventura. A gente ama a vida que a gente tem, a caminhada que a gente faz. Só que a gente é humano, a gente sente e tem que sentir. Já sentir e também passar, pra gente não ficar com todo esse sentimento guardado. E nesses momentos é isso, é respirar, sentir, chorar mesmo, porque não é fácil, né? Nossos entes queridos também ficam aqui, a gente lá, e eles envelhecem aqui, a gente envelhece lá. É tanto para assimilar. Mas é isso. Firme e vamos que vamos. São 4h30 da manhã, começando mais um dia por aqui, hora difícil do dia. Vamos se despedir. Estou aqui com os pais da Ana, Dona Mari. Oi. Seu daí. E ó, meu sobrinho Vini também veio aqui pra gente se despedir. É isso aí, gente. Chegou a hora. Vamos, Fifi. Aqui tá a Fifi também. Vambora. Vamos. Vamos, Fifi. Vamos, Fifi. Agora estamos indo para a área de embarque, embarcar rumo a São Paulo e aí São Paulo, México. Tá na hora de dar tchau. De novo. Olha só. Aí. Coisa linda. Não. Tchau. Espera aqui uns dias. Tá na sogra. Fiquem bem. Amém. Tchau. Esse é o meu, tô? Oi, será que é esse que eu não tô de...
Obrigado, bom dia. Vamos embora. Partiu São Paulo. Partiu Congonhas. Hoje a gente vai fazer uma escala muito maluca, porque nós vamos chegar em São Paulo, vamos sair daqui 6 horas da manhã, chegar às 7 horas da manhã, tem que passar o dia inteiro no aeroporto e às 5 horas a gente embarca para Bogotá, de Bogotá, Cidade do México, de Cidade do México para Chetumal. Nós vamos sair hoje e chegar só amanhã no final do dia, vai ser um rolê. Vamos embora que a jornada já começou para chegar até a Manezinha e daqui a pouco a gente fala para vocês qual que é a má e triste notícia que nós temos sobre isso. Olá, bom dia. São quase 8 horas da manhã e nós acabamos de chegar aqui no aeroporto de Congonhas. Então agora nós temos que pegar um transporte até o aeroporto de Guarulhos, porque é de lá que vai sair o nosso voo para o México. Simbora! Olá, bom dia. E já estamos aqui em Guarulhos, fizemos o nosso check-in. A gente sempre tem que ir no balcão por causa dos documentos da Fiona, que eles têm que verificar lá. Então agora a gente vai pegar o nosso primeiro voo, que faz uma escala na cidade de Bogotá, na Colômbia. Bem, meus amigos, chegamos aqui em São Paulo. Agora temos aqui um chá de cadeira. Só às 5 horas da tarde vai sair o nosso voo rumo a Bogotá. A gente vai chegar lá no meio da noite, daí faz uma conexão para a Cidade do México. Vamos chegar lá, acho que umas 5 horas da manhã. De lá vamos ter que pegar um outro avião até chegar em Chetumal, que é onde está a Manezinha. E pra gente ficar aqui descansando, vamos buscar aqui a sala VIP da Nômade. Vamos, Fifi! Vamos, garota! Agora vamos ver a Fiona entrar na esteira. Olha lá. Vamos ver. E agora, Fi? Ai, ai, ai. E agora, E agora, Fi? E agora? Vai entrar, não vai? Vamos. Vamos? 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 Vai, Fi, dá um pulinho. Dá um pulinho. Ih! É engraçado, né? Bom, outra coisa que vocês sempre nos perguntam em relação à Fiona, como que a gente faz nas viagens, se ela vai na parte de baixo junto com as bagagens do avião, se ela vai com a gente em cima. Nós sempre levamos a Fiona na parte de cima com a gente. Em algumas companhias, eles deixam a gente levar a Fiona como um pet de apoio emocional. Para isso você precisa de um laudo médico de que você necessita que o seu cachorro te acompanhe na viagem, né, por motivos de saúde. E isso é o nosso caso em algumas companhias aéreas, outras não aceitam, e aí a gente tem que pagar para levar a Fiona em cima. Então mais ou menos esse é o rolê para viajar com o cachorro. E aí tem que ter essa bagzinha, que é tipo uma casinha que ela vai dentro, e é bem seguro. A Fiona adora ficar aqui dentro porque ela se sente mais segura, mais protegida, como se fosse realmente uma casa dela. Uau! Estamos chegando aqui e é a sala mais linda que tem. Tem um monte de sala VIP por aqui, mas essa aqui é bonita, hein? Gente, olha a imponência da sala. O nosso voo sai do Terminal 2, mas a gente fez questão de vir aqui só para poder conhecer a sala VIP deles. Caraca, olha a estrutura, o tamanho. Gente, que da hora. linda! Vamos lá, Fifi! Vamos, Fifi!
Pula, pula, pula. Aí. Olá, tudo bem? Olá, Boa tarde. tudo bem? Acessar Acessar. e abrir porta. E abriu porta mesmo. Entra. Tá bom, muito obrigada. Que chique, hein? A gente vai ler um QR Code, abre o aplicativo da Nomad, aí ali você informa se tem acompanhante ou não. Aí cada um de nós entrou pelo nosso aplicativo e aí você dá ali o acesso no aplicativo e é pelo aplicativo que a gente abre a porta pra entrar no lounge. Caraca, que da hora. Pô, que bonito, hein? Deu Fifi! Se alojamos aqui, tem esse espaço aqui de lounge pra gente ficar descansando. E o mais massa, como é que é a frase? Aqui não paga nada. Só se diverte aqui. E aí tem também liberado várias comidinhas. Porra, agora sim, tô me sentindo exclusiva. E ainda tem uma estação de milkshake que é da Manezinha. Por acaso ainda, ó, Milkshake Station. E é uma combinha amarela. Vamos comer? Vamos. Gente, tem uma geladeira inteira de coisa que a gente pode pegar. Olha isso. Vinho, champanhe, tem suco, tem muita coisa. Cervejas, refrigerante, água. Dá pra ficar embriagado aqui nessa sala. Tem muita coisa. Agora a gente tá indo pro México, tem que aproveitar as últimas comidinhas brasileiras, né? Comer uma coxinha, ali ó, tô vendo que tem um cachorro quente, comer coisas brasileiras. Não, e olha esses doces aqui, tem macarrão, olha que bonito que tá. E com o símbolo da Nomad também. Ai, que lindo. Brigadeiro branco, brownie, vários doces nos copinhos. Gente, que fartura, hein? Aqui não farta. Olha aí, ainda tem fruta também, ó. Pra quem quiser levar uma fruta pra comer no voo. Ah, mas daí eu acho que se você tá numa sala dessa aqui, você tem que aproveitar o que há, assim, né? De melhor. Saudável a gente tem que ter como regra na vida, mas aqui é uma exceção. E a gente já serviu aqui a nossa refeição, nosso almocinho de hoje. E nós temos acesso aqui à sala VIP da Nomad, porque a Nomad é o nosso cartão de débito internacional. É a maneira que nós usamos para fazer os pagamentos quando estamos no exterior. A Nomad é aceita em mais de 180 países e é super fácil de usar. Nós simplesmente abrimos a nossa conta pelo aplicativo, enviamos por meio de Pix o nosso dinheiro em reais para a conta da Nomad, convertemos para dólar no momento em que o dólar está mais conveniente e depois usamos aí como um cartão de débito em maquininhas ou também para sacar dinheiro em qualquer lugar que a gente estiver. E com o nosso cupom VIBE2 tem até $20 de cashback. E agora vamos comer, meus amigos, e aproveitar essa sala. Ai. Bem, meus amigos, são 4 horas da manhã, já faz 24 horas que a gente está nessa jornada. Chegamos aqui na cidade do México, nós saímos de Floripa, fomos para São Paulo, Bogotá, na Colômbia, agora a cidade do México. E daqui estamos correndo para ir fazer o check-in e pegarmos um voo até Chetumal, que é onde está a Manezinha. E aí a gente já conta para vocês qual que é a notícia ruim. E a aventura, meus amigos, começou a aventura de novo! Ai, meu Deus do céu, que correria para conseguir chegar a tempo. Estados Unidos Mexicanos.
Kombi Volkswagen Ok. y está arreglando con un mecánico aquí en Chetumal. Ok. Y la dejamos aquí, nos regresamos a Brasil de avión hace un mes y ahora estamos regresando. Ok. Ajá, venimos desde Brasil manejando com esta Kombi. Bem, meus amigos, chegamos em Chetumal, no México, onde está a Manezinha. E agora, infelizmente, vamos dar uma notícia que não é tão boa para vocês e que pra gente aí foi motivo de algum estresse, alguma batalha, mas sempre tentando conduzir com a maior firmeza possível, sem ser agressivo e ao mesmo tempo paciente, mas também não deixando a coisa ficar parada. Mais ou menos isso aí que foi o mês de agosto. Vocês perceberam assim muito bem que a gente não compartilhou nenhuma foto, nenhum vídeo, absolutamente nada da reforma da Manezinha. Inclusive vocês estavam o tempo inteiro pedindo, gente, vocês não vão mostrar nenhuma foto, não vão mostrar nenhum vídeo, nada da Manezinha. E agora a gente consegue explicar para vocês as razões, os motivos pelos quais não compartilhamos nada. Na verdade faz 2 ou 3 dias que nós recebemos a primeira foto da Manezinha. E o que aconteceu? Nós chegamos aqui em Chetumal de Kombi, depois que a gente fez toda a América Central, começando lá no Panamá e chegando em Belize. Nós cruzamos a fronteira e chegamos aqui nessa que é a primeira cidade do México e nem conhecemos ainda. Nós chegamos aqui em Chetumal e fazia 2 meses que nós estávamos conversando com um senhor que tem uma mecânica e também trabalha com a reforma de lataria e com modificações em Kombi. Ficamos 2 meses conversando com esse senhor que tinha muitas boas referências no mundo de viagem. A gente cavucou todo o México e ele era o que tinha melhores referências, outros viajantes de Kombi que nós conhecíamos já tinham passado por aqui também. Enfim, foi o que nós conseguimos colher de informação, já que a gente está fora do Brasil, a gente vai tentando aí se basear nas experiências de outras pessoas. Como a gente tinha marcado com ele que ele começaria o trabalho no início de agosto, e nós fomos para o Brasil ainda em julho, beleza, ficamos esse tempo ali no Brasil, e no início de agosto a gente retomou a conversa com ele, e assim, nesse processo de 2 meses ele foi sempre muito firme, muito seguro, muito tranquilo, de que faria o trabalho em 20 dias, tanto a reforma da lataria quanto levantaria o teto da Manezinha, que esse era o nosso sonho. O problema foi que depois que nós saímos aqui do México, ele se transformou numa outra pessoa. Durante todos esses 2 meses que nós ficamos conversando com ele, ele sempre foi extremamente atencioso, respondia na hora, a gente fez muitas chamadas de vídeo, trocamos vídeos, a gente fazia vídeo, mandava pra ele devolvia outros vídeos. Então assim, sempre teve uma comunicação muito, muito boa. Mas a partir do momento em que nós deixamos a Kombi com ele, como o Anderson falou, parece que ele foi abduzido e trocaram ele e deixaram outra pessoa no lugar. Porque aí começou a parte complicada, começaram as desculpas, começaram os sumiços e ele basicamente parou de nos responder da maneira como vinha fazendo. No início de agosto a gente retomou então o contato com ele e ele nos disse basicamente, bom, na próxima semana eu vou começar o trabalho. E aí começou esse processo de desculpa e enrolação. A gente falava com ele na próxima semana, não, terça-feira que vem, na terça-feira que vem, era sempre na terça-feira que vem. Aí começou, porque a família ficou doente, aí ele ficou doente, aí estava chovendo, enfim. Em vez de ter uma hombridade, para falar a realidade, começou a inventar uma série de desculpas, esses sintomas, assim, eles começaram a aparecer durante todo o mês de agosto. Só que a radicalidade da coisa chegou a um ponto no momento em que ele sumiu. Durante o mês de agosto inteiro, teve um momento ali do dia 15 de agosto ao dia 31 agora de agosto, ele sumiu completamente, não respondia mais, a gente mandava áudio, ele não respondia, a gente ligava, ele não atendia, e nós não tínhamos mais contato com ele porque, não sei, o cara tinha sumido completamente. E a gente começou a ficar já um pouco desesperado, ao ponto de pensar em hipóteses piores do que poderiam ter acontecido. A gente começou a pensar, assim, inúmeras coisas, que, enfim, não vou citar aqui, mas começamos a pensar em hipóteses muito, muito ruins do que poderia ter acontecido. E a melhor hipótese já era, ele não fez nada, nós vamos voltar e pegar a Kombi assim mesmo, pelo menos ela vai estar lá. Aí o que a gente fez? Fizemos 2 movimentos importantes de pressão. Conseguimos contato com pessoas aqui de Chetumal, que foram muito gente boa, e eles foram lá verificar aonde estava a Kombi. Chegando lá, ele sentiu a pressão, a Kombi não estava lá, inventou uma desculpa, a pessoa também que ia ver, que estava em outra oficina, não sei o que lá.
Aí a gente também ficou mais nervoso ainda, porque, pô, como é que a pessoa foi lá, a Kombi não tá lá e tudo mais, enfim. E aí também vi uma mensagem dizendo que estava muito preocupado com a situação, de que ele não nos respondia e que a gente já estava pensando e cogitando a hipótese de entrar em contato com a Polícia Nacional do México, ou até mesmo com a Embaixada do Brasil, para pedir auxílio nessa situação, já que não estava sendo resolvida. Depois que foi a segunda pessoa lá verificar, ele começou a me responder no WhatsApp novamente. Aí fizemos uma ligação de vídeo, foi super enrolado, não mostrava a Kombi, e faz 2 dias que de fato eu acho que ele começou a trabalhar na Kombi, e então ele nos disse, vou fazer só lataria, não vou fazer mais nada, vou pintar aqui para vocês pegarem a Kombi e tal. Ficou mais ou menos assim a situação, então infelizmente o nosso sonho, né, de ter a Kombi com o teto levantado depois de tanto tempo economizando e lutando para a gente conseguir realizar esse sonho, temos a triste notícia para dar para vocês que possivelmente não vamos levantar o teto dessa vez, e que a melhor hipótese agora é que ele tenha feito ali os podres da lataria da manezinha, pintado, e a gente vai pegar ela assim e continuar a viagem. Essa é a melhor hipótese, não sabemos como é que estão as coisas, acabamos de chegar, estamos mortos de cansado, tomamos um banho, estamos aqui numa hospedagem que nós pegamos para ter de base, né, para organizar todas as nossas coisas, e ir lá ver como é que tá a manezinha mais tarde. Foi realmente um mês de agosto muito tenso para nós, porque uma das coisas que nós tínhamos dito para ele antes de sairmos era: para nós é muito importante você nos mandar fotos e nos mandar vídeos de todo o processo, porque nós queremos compartilhar com as pessoas, nós queremos mostrar para nossa comunidade como que ela anda. E ele falou: não se preocupe, a cada 3 dias eu mando uma foto. E nós: perfeito, você entendeu, é exatamente isso que nós queremos e precisamos. No entanto, ele sumiu, não nos mandou absolutamente nada, e como a Anderson falou, começamos a cogitar todo tipo de hipótese. E agora, então, nós finalmente estamos aqui, daqui a pouquinho nós temos um horário marcado com ele para irmos lá, vermos pessoalmente qual é o estado da manezinha. São notícias que pra gente nos abalaram bastante, porque sempre levantar o teto e fazer isso é uma vontade que nós temos há muito tempo, nós não tínhamos condições antes de fazer, e agora ele se apareceu como uma das únicas alternativas que nós encontramos, seja aqui, seja nos Estados Unidos. Nós não encontramos muitas pessoas que trabalham com Kombi aqui na América do Norte, não é um veículo de muito interesse, ou se os preços são assim inacreditáveis, coisa que é muito inacessível. Então ele apareceu como valores corretos, justos, na média, não está muito barato nem muito caro, e era uma pessoa muito firme antes, que nos deu muita segurança de que poderíamos confiar no trabalho dele. Quando fomos lá, nós vimos que ele tinha outras Kombis que ele estava mexendo, vimos o trabalho dele em pessoa, era um trabalho bom, só que infelizmente a nossa situação foi se degradando até o ponto de não haver mais confiança. E quando não há confiança, não tem mais como manter uma relação. Então é isso, meus amigos, a partir aqui de Chetumal, esperamos que a gente consiga pegar a manezinha o quanto antes. De qualquer forma, estamos muito felizes de que a nossa Kombi está ali, de que não aconteceu nada de pior, e que pelo menos se a lataria for feita e conseguir pintar e tirar aqueles podres ali, a gente já vai ter uma qualidade estética e de essência melhor do que estava. E é isso, faz parte do aprendizado, né? A gente sempre enfrenta dificuldades em reformar carro velho. É uma coisa assim universal, seja no Brasil, no México, em qualquer parte do mundo, não é fácil reformar carro velho. Quem tem carro velho sabe como é que é. O problema é que quando a gente está numa casa, você tem tempo, de certa forma, para deixar o carro lá reformando, tudo bem, né? Como foi com a gente quando a reformar a manezinha, também foi difícil e o prazo se estendia e tal. Mas quando a gente está na estrada, quando essa é a nossa casa, quando a gente tem um prazo de viagem também, que agora a gente tem aí um prazo para chegar no Alasca, as coisas são diferentes. E foi essa conversa que a gente tinha tido com ele. Mas, infelizmente, assim, foi o que aconteceu, é o que é. E vamos tocar para frente, firme, fortes, pacientes, com competência e fé, chegaremos aos nossos objetivos. E por hoje, meus amigos, vamos se despedir de mais um vídeo. Estamos muito felizes de estar aqui no México, retomando nossa jornada. Foi um mês muito bom no Brasil também. Conseguimos aí descansar bastante, recarregar energia, ver a família, passar por muitas transformações internas também, absorvendo tudo isso que nós vivemos
nesses quase 3 anos de estrada que a gente está vivendo. É uma carga de informação, uma carga de vida que chega para dentro da gente e também transforma a gente. E vocês estão podendo acompanhar todo esse processo de construção, de transformação na nossa vida. E é um prazer compartilhar isso com vocês. Até a próxima, meus amigos. Tchau! Fifi! Tchau, Fifi! Cadê Fifi?